Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte, hoje dia 23/11, livro do quarto bimestre, páginas 23 até a 29, o corpo como expressão. Na verdade, da página 24, tá? As manifestações artísticas funcionam como uma forma de linguagem, e a dança é uma linguagem artística muito antiga, presente nas mais antigas civilizações. No Egito, a gente já tem registros de dança que eram utilizados mais para fins religiosos. Com o tempo, a gente sabe que a dança, assim como todas as outras linguagens artísticas, passaram por diversas mudanças, né? E hoje a gente tem a dança para diversas finalidades, não só mais como é, voltada para a religião. Ainda temos algumas religiões que se apropriam da dança, mas hoje não é mais uma regra, né? A gente tem a dança voltada para diversas outras áreas. Então, a civilização ocidental, a nossa, né, que se desenvolveu no Ocidente, a partir da Europa, tem como exemplo a dança clássica, que é o balé, né? Esse estilo de dança ele se desenvolveu nas cortes da nobreza da Itália durante o século XV. É uma história, né, longa. Durante muito tempo, o balé ele foi visto muito fechado, né, por um público muito específico. Hoje, a gente sabe que isso também já iniciou-se um processo de mudança. A gente vê vários é, passos, coreografias de balé associados a outros ritmos. A palavra balé vem do italiano, que é diminutivo de ballo, termo em latim que significa dança ou dançar. O termo balé ele veio da França e ainda é usado, bem como no idioma inglês. Esta dança, a gente viu que surgiu no Renascimento, né, na Itália, tem toda uma história, sendo muito praticada em festas, nas cortes, para entreter os convidados. E aí aqui tem um pouquinho da história. Quando Catarina de Médici se casou com o rei Henrique II, levou esta arte para a França, porque ela gostava muito dessa forma de expressão. Assim, o balé, ele se espalhou, né? Ganhou cada vez mais notoriedade, tornando-se cada vez mais famoso em outros países, principalmente na França e na Itália. E claro, com o tempo chegou aqui no Brasil. Quando o balé já estava perdendo destaque na França, a Rússia deu um novo ânimo a esta dança. Foi lá que a sapatilha de ponta, essa é daqui que vocês estão vendo na foto, ó, ela começou a ser usada. As 5 posições básicas do bailarino, a saia, né, todo esse figurino, que deu maior mobilidade à bailarina. Nesta fase, as dançarinas elas passam a ter mais destaque que os homens, que agora se tornam um suporte para que a bailarina possa se expressar melhor em seus movimentos. O estilo artístico do romantismo da época deu o tom desta fase do balé, que foi chamado de balé romântico. Ainda nos dias de hoje, ele é muito praticado, né, no mundo inteiro, é considerado uma expressão de clássico na dança. No passar dos séculos, foi se aprimorando por vários dançarinos, coreógrafos. A gente tem alguns clássicos aqui, inclusive, né, o Lago dos Cisnes, a Bela Adormecida. No Brasil, as primeiras apresentações de balé chegaram por volta de 1813 no Real Teatro de São João, conhecido hoje como o Teatro João Caetano. Então, bailarinos renomados, eles também vieram aqui no Teatro Municipal, né, entre os anos 1930 e 1917. Bom, dança moderna e contemporânea. A gente está falando do balé, que está associado à dança clássica, tá? Então, a gente fala agora da dança moderna e contemporânea. A moderna não é de agora, tá? A moderna foi um período, passou. Contemporânea é o agora. Então, foi no final do século XIX, início do século XX, que a dança clássica ela começou a ser modificada por bailarinos e coreógrafos que buscavam uma nova forma de expressão. E quando a gente fala de dança moderna, sempre citamos a Isadora Duncan, que é considerada a mãe da dança moderna. É um nome importante para vocês gravarem. Duncan desenvolveu
movimentos soltos, livres, muito diferente da dança clássica, que é tudo ensaiado, tudo compassado, coreografado. Na dança moderna isso ficou um pouco de lado. A coisa toda estava mais voltada por se expressar, sentir a música, dançar conforme a música tocava. Então a coreógrafa, ela promoveu uma dança livre, inspirada em movimentos na natureza, roupas de seda que causava esse efeito, sabe? Na época em que propôs essas mudanças, Isadora Duncan causou grande polêmica, e foi graças à ousadia e à coragem dela e de outros bailarinos que hoje temos a dança moderna. Então está muito voltada para as experimentações, né, a liberdade. Assim, o balé, que era ordenado e disciplinado, adquiriu novos movimentos mais livres, expressivos e assimilando elementos de outras culturas e formas de ver o mundo. Aqui a gente fala do Rodolphe Laban também, que foi Rodolphe Laban e Pina Bausch, que foi outra dançarina e coreógrafa famosa, que trabalhou também na dança teatro, que tem a mesma, muito parecido, né, com a ideia da liberdade, que os dançarinos se expressam livremente. Pina inseriu em seus espetáculos elementos como água, terra, pétalas de rosa, coisas bem inusitadas. Por isso, seus espetáculos continham elementos baseados em acontecimentos reais de sua vida ou da dos bailarinos. Era uma coisa bem moderno, né? Bem a cara do modernismo. Elementos e coreografias inusitadas. Na dança contemporânea, agora mais para o nosso tempo, mais experimentações vêm sendo feitas. Dançarinos, além de realizar movimentos mais simples e soltos, eles utilizam trilhas sonoras, figurinos variados. Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades. A dança no Brasil, ela já era praticada pelos índios, né, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui. A dança ela era usada ainda de maneira religiosa, cerimonial. Ainda assim, eles se expressavam, né, com o corpo, dançando. Ainda hoje, é possível observar as danças indígenas que ainda, né, estão aí inseridas na cultura de algumas tribos. Geralmente, os grupos indígenas dançam formando um círculo ou fazendo filas. Algumas danças religiosas e folclóricas que ainda são praticadas, elas podem possuir origem indígena, africana ou europeia, porque essas três matrizes culturais é a que formam a nossa, né, a cultura brasileira. E aí tem alguns exemplos de danças, né, que vieram de outros lugares e que a gente usa aqui até hoje, faz parte da cultura brasileira. Um exemplo é a capoeira. Outra dança que possui referência indígena é o cataretê, né, que é também conhecido como catira. Essa dança se faz presente nas regiões do interior, né, do Brasil, e aí tem toda a coreografia, que ficam em filas, fazendo sons com batida dos pés, com as mãos. Em cada região do Brasil, novos tipos de danças foram surgindo, ligados a tradições antigas, culturas e compondo a nossa identidade nacional e, obviamente, o nosso folclore. Outra dança que surgiu como forma de festejo é o Congo, né? É a Congada. Esta festa ela apresenta elementos africanos, principalmente da Angola e do Congo, do grupo étnico Banto, mas também elementos da região católica. Então é uma mistura que a gente tem o surgimento ao longo dos anos de diversas manifestações, né, culturais. O carimbó, que é muito conhecido no norte, traz elementos da cultura indígena e africana. São roupas coloridas. É uma dança típica do estado do Pará, principalmente na ilha de Marajó. A ciranda, a quadrilha, a dança de roda. Outra importante formação de dança presente no Nordeste é o frevo. O frevo provavelmente é o que vocês devem ter mais familiaridade, né? Porque é um pouco mais popular. O frevo surgiu há mais de 100 anos no meio de disputas entre bandas militares, e era comum que na frente das bandas tocavam um ritmo e viesse um grupo de capoeiristas se apresentando. Eles carregavam também de forma escondida um pedaço de pau com uma arma.
Depois, como arma, né? Depois, este elemento foi substituído pela sombrinha, que era carregada fechada. E aí, né, todo esse processo da história foi só depois, quando os músicos formularam um ritmo, que integraram novos movimentos, que acompanhavam a música, que surgiu a dança do frevo, como conhecemos nos dias de hoje. Aí essas roupas coloridas, o chapéu, né, o guarda-chuva, os passos improvisados. Tem também o tambor da crioula, né, uma dança brasileira que tem origem na África. São vários exemplos. No Brasil podemos notar a grande profusão de danças, né, devido ao que nós temos aqui uma junção de três, no mínimo, né, as três principais matrizes culturais, a europeia, a indígena e a africana. Então, por isso que a gente tem essa quantidade, inclusive, provavelmente aqui nomes, é que eu nem li tudo aqui para vocês que está no livro, mas danças típicas que provavelmente vocês nunca ouviram falar, porque o Brasil também é um país enorme, né, com culturas muito distintas de acordo com a sua região. Então, só no Brasil podemos notar a grande profusão de danças atreladas a festejos e tradições culturais. Em outros países também abundam danças tradicionais, né? Tem várias com origem folclórica. Desta forma, os povos contam sua história, sua mitologia, seu folclore, se expressando assim, apresentando a sua identidade. Acho que os tornam únicas. Bom, dessa unidade falta corrigir os exercícios. Na próxima aula eu corrijo. Bons estudos, tá, pessoal? E até a próxima aula.